Bora. Senhoras e senhores, pode começar, Júlia? Você quer começar? Não, pode começar aí. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Lubricast. Hoje estamos aqui com o Guilherme, que é prata da casa. Tá aqui quase todos os dias. Dá pra cobrar o Não é pra encher no saco, nada disso. Sempre tá aqui, muito prazer recebê-lo. E a Laura também, que fez desse lugar aqui a casa dela durante o lançamento. E hoje a gente tá aqui para comemorar, lógico, as vendas que aconteceram e também para ouvir as histórias de vocês, que são as histórias dos bastidores, que muitas vezes não são expostas. Então, a gente criou esse espaço para a gente ouvir um pouco dos bastidores desse lançamento, que foi incrível para nós, e eu imagino para vocês também. E vou passar a palavra para vocês, primeiro as damas, para que vocês se apresentem, contem um pouco da história de vocês no mercado imobiliário, e logo na sequência a gente já entra, então, nessas histórias das vendas que a gente fez juntos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu estou vivendo no mercado imobiliário há 8 meses e entrei mesmo de cabeça. Isso aqui tem mudado a minha vida, de verdade. Já entrei muito bem e, assim, é um prazer imenso mesmo estar ao lado do Guilherme, que é uma pessoa maravilhosa, tem feito muita diferença na minha vida. É o quê? Maravilhosa? Ela tá falando da beleza. É beleza externa. Não, tô falando do interno. Entendi. Assim, mas o mercado imobiliário tem mesmo mudado a minha vida. Demais da conta. A minha casa, a minha família. Depois que eu vim, meu marido veio e realmente ele tá transformou tudo. Tanto profissional como pessoa. E o Guilherme me escolheu para ser coordenadora desse produto, eu fiquei muito feliz. E eu vivi isso aqui de verdade. Muito. Todo dia, muito. Inclusive, quando veio o meu cliente, eu sabia muito do produto, tive muita segurança, porque eu vivi isso aqui, eu estava sabendo muito do produto. E creio que isso fez muita diferença, porque ele falou, Laura, eu quero investir. Foi um cliente meu que veio... Ele é de fora e ele falou, eu quero investir aqui. E o Louvre do Parque, ele veio, conheceu pessoalmente, maquete, decorado. E ele falou, isso aqui é para eu morar. Não vai ser para me rentabilizar. Esse aqui é para quando eu e a minha família vir. É o lugar que eu vou colocar eles. E quando a gente vier embora, esse aqui é o lugar que a gente vai morar. E ele comprou outros, né? Assim, outros empreendimentos para investimento. Mas o que ele vai morar vai ser aqui. Louvre do Parque. Porque você não sabia mesmo. Isso eu não sabia, que ele tinha dentro dos que ele comprou, o que ele iria morar. Ele comprou, ele teve outros investimentos. Show de bola, maravilha. Foi uma venda também que a gente vai ter que contar a história dela. Mas agora vamos ouvir um pouco do Guilherme, maravilhoso. Mas é tão engraçado isso. Eu estava até conversando com os diretores no sábado, né? E a gente falando que, normalmente, quando a pessoa me conhece, ela me odeia. Aí, se ela fica comigo uns 3 dias, ela continua me odiando. Aí, quando passa de uma semana, aí ela começa a entender um pouco algumas coisas. A Laura tá falando isso, mas é difícil uma semana que eu não brigo com a Laura. E aí ela fica com ódio, ela olha pra mim assim, nossa, eu tô com ódio da sua cara. Mas depois fala, mas enfim. Não, mas vou aproveitar para falar uma coisa aqui, né? Já que você tá falando, eu tô pegando o pé do Guilherme. Mas a gente visita muitas imobiliárias, vocês sabem disso, né? Inclusive a gente visita várias do grupo Aparecida, né? E uma coisa me chama muito a atenção e realmente ela é digna de reconhecimento, assim, né, da parte do Guilherme. O Guilherme, no lançamento do Louvre, um dos dias ele me chamou para ir lá e vai 8 horas e tal, eu cheguei lá um pouco atrasado porque a lembrança não ficou pronta. Eu perguntei, mas vai estar todo mundo lá 8 horas mesmo, Guilherme? Assim, eu conheci imobiliária, irmão, tipo assim... 8 horas da manhã, todo mundo falou, 8 horas todo mundo estará lá. Tá bom, né? Enfim, cheguei um pouco atrasado, realmente todo mundo estava lá 8 horas, a imobiliária estava lotada, e mais do que isso, porque uma coisa é a imobiliária estar cheia, outra coisa é a imobiliária estar atenta, porque é muito difícil segurar a atenção dos corretores, é muito difícil. Ele não é CLT, você não tem esse vínculo com ele de eu mando, ele obedece, não é assim, é uma relação totalmente diferente. Então, é muito mais livre e os corretores escolhem estar ali, escolhem estar atentos. Então, ali ouvindo o Guilherme, né? Então, assim, eu acho que isso é digno de reconhecimento, Guilherme, porque eu acho que está refletindo nos resultados do grupo.
Então eu tô pegando aqui no pé, que não é maravilhoso e tal, mas assim, realmente o que a Laura falou, eu vejo isso acontecendo. Mas pode... Mas é engraçado isso. Vamos falar de uma forma muito rápida, né? Pra gente ir pro assunto que interessa. Mas eu escolhi não ser um cara gente boa. A gente tem que ter clareza. E eu escolhi não ser um cara gente boa. Eu escolhi ser um cara que precisa fazer o que tem que ser feito. Sem agradar. Tem que fazer isso? Pronto. Então, quem trabalha comigo, isso é muito claro. Então, você não vem para cá se você estiver querendo divertir, se você quiser transformar a sua vida, né? Então é um lugar. Mas falando aqui do Louvre, primeiro agradecer, né? O Rafael e a Júlia. São pessoas que eu tenho não só o privilégio de a gente ser parceiro comercial, mas de amizade, da gente sempre conversar, de construir muitas coisas juntos. A Laura entrou, como ela disse, ela entrou literalmente de cabeça. A Laura não trabalhava, na verdade, fora de casa, né? Trabalhava como mãe e dona de casa. Mas desde o primeiro mês ela já fez tudo que precisava fazer. Então ela entrou de cabeça e eu dei essa missão para ela que ela exerceu com muita maestria. Sobre essa questão dessa venda desse cliente, até para a gente falar disso, o cliente que comprou aqui, inclusive, ele comprou no setor marista também. Então, é uma pessoa que ele escolhe onde ele quer morar. Fez alguns investimentos e ele escolheu o Louvre justamente para morar, porque aqui tem algumas características e alguns benefícios que, quando a gente coloca na balança, realmente ele sai muito na frente de setor e de outros empreendimentos. Né? Maravilha. Falar um pouco da Laura também, porque realmente quando você escolheu ela como coordenadora, estava bem assim, né, na reta final do lançamento, na verdade assim, começando a campanha ia ser um tiro mais curto, né, e aí você falou, não, vai ser a Laura e tal, e realmente ela fez esse papel, né, Laura, você pulou aqui para dentro e você orquestrava aqui a equipe inteira aqui dentro, a gente fez aquele esquema que a gente gosta do stand todo cheio, e ela me procurou aqui, né, um dia que eu dei um treinamento, a galera não compreendeu, são muitas tipologias e tudo, e a Laura veio aqui num outro momento e falou assim, eu quero que você explica para mim. E foi que absorveu, pegou olhar a planta que está ali, né? Então, não, aqui, tal, e ela pegou isso e conseguiu repassar. Isso ajudou não só na sua venda, mas com certeza ajudou na venda dos colegas também. Ah, com certeza. Igual você tá falando, o dia que você deu o treinamento, eles ficaram meio perdidos. Eu falei, não, calma aí. Então, eu vou lá, pedir pro Rafael dar só para mim, e aí eu vou passar para eles. E aí eu vim, você me explicou, e eu fiquei, né? Vim uns 3 dias aqui, estudei, falei, agora eu vou passar. E todo mundo que vinha me perguntava, Laura, lá tem muita tipologia. Eu, não, então vamos lá. Vamos só a gente lá, só eu e você, que eu vou te dar e você vai ver que vai dar certo. E deu certo, inclusive, assim, gente, eu muito no produto, muito mesmo. O corretor chegava aqui despreparado às vezes e eu, não, vamos junto, vamos fazer, explicava e deu tudo muito certo. É porque esse é um ponto, né? A gente tem muitas tipologias, a gente atende a muitos clientes. Demais. Só que o corretor às vezes fica inseguro, né? Porque a gente tem ali 62, 64, 70, 77. E para nós, às vezes, que eu estou envolvido com esse produto há 2 anos, 3 anos, né? Então, para mim, beleza, mas é lógico que o corretor que aprendeu agora, isso vai dar uma insegurança nele. Então, ter um suporte, né, de um coordenador, assim, é essencial, se faz essencial, né? E te parabenizar por esse trabalho, então é importante. Qual foi o teu maior desafio na coordenação? Corretor com dificuldade na maquete, pedindo socorro toda hora para atender cliente. Essa eu acho que foi a maior dificuldade mesmo. Corretor fala, Laura, pelo amor de Deus, estou chegando aí no stand com cliente. E aí, você se colocar mesmo à disposição de várias pessoas ali. Foi essa a maior dificuldade. Mas eu achei até, assim, o que eu fiquei tão feliz, de verdade, o que mais me deixou, assim, porque me deixou confiante. Como eu sabia muito do produto e como toda hora eu estava explicando, tanto para os corretores como para os clientes, gente, eu dormia, eu sonhava com isso aqui, eu falava com muita facilidade. Todo mundo ia falar, Laura, mas você decorou isso aí tudo? Decorei, mas por causa disso, né? Todo dia, a constância. Na verdade, eu acho que você não decorou, você aprendeu, né? E aí existe uma diferença. É, verdade. Aí consegue passar com mais naturalidade. Te traz muita segurança daquilo que você está falando. Dentro das nossas operações, a gente tem uma coisa muito legal, que assim, eu tenho uma conversa, né, com as pessoas que vão assumir e elas se entregam muito mesmo. Algumas vezes eu falava para a Laura, peraí, que isso aqui não é seu papel que você tem que fazer, isso aqui é o papel do corretor. Porque a gente tem um lado que a pessoa, às vezes, ela é muito folgada, na verdade, e tem outro que é muito comprometido. Mas eu tinha certeza, até eles não te conheciam, aí eu falei assim, vai ser a Laura.
Você acha que ela vai dar conta? Eu falei, sim, eu tenho certeza que ela vai dar conta, né? Ainda precisamos fazer muita venda aqui, né? Muita venda. Precisamos. Já fica a dica aí. Que Começa bom, o que, feirão que, bom amanhã. que nem, a gente nem teve que falar disso Não, ainda. o feirão começou na manhã, exatamente. Inclusive, temos uma condição exclusiva pro feirão aí, que a gente vai conversar depois. Ui, Você não foi lá hoje, né? não falaram horário nada. Inclusive, nós vamos passar e nós já vamos falar disso lá agora. Ou é porque teve o briefing, né, do feirão? Não, eu falo hoje, né, do grupo. Teve só Grupo dos Aparecido, nossos. juntou. Deixa eu te falar, voltando aqui pro assunto da venda, porque tem casos e casos, né? Muitas vezes o que acontece na mesa, o cliente acha que a venda se resolve ali, mas muitas coisas a gente dá um jeito, né, nos bastidores. E esse foi um caso deles. Foi. Não foi isso? O cliente queria colocar por tudo um carro. Um carro, uma caminhonete no negócio e a gente, né? Em pleno lançamento, assim, né? Que normalmente não se aceita carro, não se aceita permuta, né? Mas aqui deu certo e ali por trás, né? O Guilherme, o Rafael, a Júlia, aí deu certo, colocou esse carro, ele ficou super satisfeito. E ele ele mora fora, não é isso? Mora Fala? fora. Já pegou, já deixou o carro, né? E aí Já. resolveu esse carro dele Já e a vendeu? gente conseguiu. Já vendeu? É até uma coisa legal, né? O que é a questão de confiança? Ele, antes do contrato estar pronto, ele já deixou o carro, já passou a documentação pra gente. Foi. E já tinha feito o pagamento, né, da parte da entrada. É muito bom a gente trabalhar com uma empresa que a gente acredita no processo, a gente sabe como que funciona e também do outro lado tem uma imobiliária, né, que tem uma confiabilidade como a nossa e com profissionais também que cumprem essa função. Então, um trabalho não foi nem a 4 mãos, né? Foi a 8 mãos ali, 10 mãos e no final dá certo, isso é muito bom. Mas esse caso é um caso atípico, né? Que o cliente... E ele tinha data para ir embora, né? Então tinha 2 dias para resolver tudo e foi muito bom. Foi Só ótimo. dá para fazer porque tinha pessoas de confiança no processo, né? Porque realmente, como que ele ia deixar um carro, a gente ia cuidar da venda, enfim, várias coisas, né, que a gente fez aqui. E de fato também a gente deu as mãos porque a gente já está junto há muito tempo, então é bom trabalhar nesse formato mesmo, né, que a gente confia nas partes envolvidas. Só que eu queria que vocês me contassem uma coisa. Vocês falaram que esse cliente escolheu o Louvre como moradia, mas eu queria que vocês, tanto a Laura como coordenadora e o Guilherme como diretor, vocês acompanharam vários atendimentos, não foi só esse, né? Esse deu venda, deu tudo certo, e teve vários outros atendimentos que também deram venda, e eu queria que vocês me dissessem quais são os pontos do Louvre que chamaram mais a atenção do cliente, o que ele entendia que realmente era um diferencial e que fez ele escolher o Louvre em vez de outro produto. Localização, design. O que eu mais percebia que os clientes gostavam muito era isso. Fachada encantava todo mundo. E a localização era o que fazia muito sentido. A fachada é uma coisa que a gente ouve muito mesmo. A fachada, eu ouvi bastante. Cara, o produto, sinceramente, é um dos mais bonitos de Goiânia. A gente estava Assim, a gente vive isso aqui todo dia. A gente fala, né, de vários lançamentos. Goiânia, a gente tem visto aí que tem uma média hoje de 4 a 7 lançamentos por mês. É muita coisa. E, de certa forma, eu acompanho um pouco de lançamentos até em outros lugares e ele é muito, muito bonito mesmo. Eu até comentei um dia com o Rafael, assim, cara, acho que ainda está faltando a gente usar alguns pontos aqui que não tem sido visto com tanto zelo como deveria ter explorado tanto quanto ele realmente é bom, né? Exemplo, aquele espelho d'água ali com aquela praça. E agora, localização, eu sou muito suspeito também para falar de localização. É claro que assim, o empreendimento eu acho como um todo, né? Eu gosto muito da planta. Tanto a planta de 2 quartos, 2 suítes, essa questão da fachada em movimento, essa questão da varanda, cada varanda ali ela ser de um jeito também, eu acho que dá uma exclusividade para cada empreendimento. O pé direito triplo também, né? Também não é só beleza, mas a gente vê diferencial. A parte de acabamento, a gente vê essa questão do rooftop, né? Você tem uma piscina ali a quase 100 metros de altura, também é um grandiosíssimo diferencial. A localização, eu sou muito suspeito porque eu sou daqui da região, né? Eu gosto daqui. Eu fiz até o movimento contrário da maioria, né? As pessoas saem às vezes daqui para ir morar para o lado Bueno, Marista Oeste. Eu fiz foi o contrário, porque essa região que é a região que eu acho muito melhor, que tem muito mais qualidade de vida, trânsito muito mais fluido. E com certeza, né? A gente tem que pensar num plano de pagamento facilitado também.
a incorporadora, que tem que ser uma incorporadora que a gente confia, a parte de comércio, né? Eu já fui aqui no Outback agora 3 vezes, acho que tem uma semana que inaugurou. Então, com isso também a gente vê o quanto que essa região tem valorizado e tem tido uma demanda gigante, né? Não somos só nós que somos aqui da região que a gente tem visto. Você pega uma empresa como Outback, escolher colocar aqui, né? Então, só tem muitos pontos positivos. Uma última coisa que foi o que mais também pegou, comparando até com outro produto, a questão de ser torre única. A questão de ser torre única dá uma exclusividade muito grande. Teve cliente que foi para comprar um outro produto e aí ele via ali que era 2, 3, 4 torres e falava assim, não é isso que eu quero um negócio exclusivo. E ser torre única e ter só 26 unidades igual a tua, né? Das 190, porque cada planta das 8, né, por pavimento é única. Então isso também, quem entendeu isso... E quem busca exclusividade, né? E valorização, né? Porque o imóvel tem que ser líquido. Você vai vender ele, você tem que conseguir vender rápido, né? Para fazer dinheiro. E aí, com só 26, eu acho que o Louvre pronto, ele vai ser um daqueles prédios que nunca tem apartamento nem para alugar, nem para vender. Né? Assim, porque é isso, o que tem tá aqui. Maravilha. Pessoal, a gente está aqui com vocês, lógico, mas o Guilherme ele teve que semana passada no Louvre palestrando para corretores. E eu gostaria de entrar agora, sair um pouco do Louvre e falar um pouco da história do mercado imobiliário, falar dos ensinamentos do mercado imobiliário. E eu queria que vocês trouxessem o que vocês já aprenderam, né? E o Guilherme ele fez uma provocação na palestra dele que semana passada, eu achei isso incrível, porque outras pessoas que sentaram aqui nessa cadeira hoje falaram isso. Eu não dei certo em tal lugar e virei corretor. E o Guilherme aqui na palestra falou assim, eu vou falar uma coisa aqui que vai irritar vocês. Vocês viraram corretor porque vocês não deram certo em outra coisa. Isso é um dos ensinamentos que aí você pega, né, e explica que realmente, aquela coisa que realmente incomoda, não, como assim? Eu escolhi, né? Mas assim, bom, se tivesse muito bom em outro lugar, você teria ficado lá no outro lugar. Mas assim, esse foi um dos ensinamentos que você deixou, mas eu queria que vocês trouxessem o que vocês já aprenderam com o mercado imobiliário. Em relação a isso aí, eu, por exemplo, eu pedi demissão do banco para trabalhar como corretor de imóveis numa carreira solo, né? Comecei com numa sala de 12 metros quadrados, uma mesa de plástico da Escola Amarela, as cadeiras da Pepsi Azul. Não conheço ninguém que começou tão ruim quanto eu. 4 meses para fazer minha primeira venda e R$125 de comissão. Aí você pensa, mas espera aí, você estava dando certo, você trabalhava no banco e tal. Não, eu tinha sido promovido algumas vezes. Quando eu pedi demissão, me ofereceram para ser um outro cargo. Mas eu entendo que eu não tinha dado certo ainda. Eu não estava no auge da carreira, fazendo 30, 40 salários mínimos, digamos assim. Então eu não estava no ápice. Eu estava num lugar ali normal e que eu já visualizava que existia um limite. Então é essa provocação que eu faço, porque senão fica muito fácil da gente falar assim, fica muito fácil da gente errar na mesma coisa. Eu fiz uma coisa, não deu certo, aí eu virei corretor de imóvel, não deu certo e tal, e até quando que você vai continuar não dando certo? Essa que é a minha provocação. Até quando você vai continuar? Para isso aqui, porque teve desafio, teve dificuldade, comecei outra coisa, por que eu não tenho dificuldade? Então a profissão, ontem eu estava conversando com uma amiga, que eu estou trazendo para trabalhar com a gente, que ela tem um salário considerável, uma renda, tem 12 anos numa empresa conceituada. E aí ela falando que ouviu uma corretora falando que não conseguiu matricular a filha dela na escola e ela começou a ficar desesperada. Eu falei assim, eu não estou entendendo, por que você está olhando para quem não está dando certo? Você tem que olhar para quem está dando certo. Eu sempre não, mas desde quando eu entendi que eu precisava aprender com quem dava certo, eu comecei a focar só em quem realmente era referência para mim. O que não estava dando certo, está tudo bem, ele faz parte da maioria, mas eu não quero ser a maioria. Eu acho que essa mentalidade é que o corretor de imóveis tem que ter. Peraí, vai ser desafiador e tal, às vezes eu vou passar aqui por uns meses de não venda e eu vou passar, a minha conta vai ficar atrasada, mas assim, eu até brinco, né? Eu nunca vi alguém morrer porque a conta estava atrasada. Lá na certidão de óbito, motivo do óbito, nome no SPC. Eu nunca vi uma pessoa... tinha 3 contas da Oi, 2 do Unimed, 4 do Bradesco. Esse foi o motivo. Não, mas peraí. Por que fica então com as contas que seja atrasada durante 1 ano? Mas é melhor que você ficar a vida inteira atrasado.
Eu acho que esse é o principal ponto. Você está passando, eu sempre faço essa provocação, você está passando uma história dentro de uma fase ou uma fase dentro de uma história? Então eu decidi o quê? Passar uma fase dentro de uma história e não uma história dentro de uma fase. Então isso vai passar, por quê? Porque eu já tenho convicção de que eu farei o que for necessário para dar certo e aí eu vou continuar prosseguindo. Ô, Guilherme, até nós estávamos conversando hoje no almoço e essa é uma pergunta que tem tempo que eu quero te fazer. A gente é parceiro de longa data, desde a época da Aparecida Imóveis. Você pegou nós lá no Parque das Nações, quando a gente não era nada, continuamos não sendo, mas agora nada um pouco melhor, mais bem posicionado e tal. Aí você virou My Broker e eu lembro que a gente foi lá na época do lançamento do Mood, sei lá... Do Link. Do Mood. E que você só tinha My Broker Aparecida. E aí, eu lembro de você falar nessas palavras, não, esse aqui não é o meu negócio principal, tipo, não... Só que aí, não sei quanto tempo eu dormi, e aí você virou o que você virou, que daqui a pouco você compra nós junto e vira uma My Broker aqui, My Broker alguma coisa. My Broker Lu. Não, mas aí você está rindo, mas todo mundo tem medo disso acontecer, entendeu? Quando que foi a tua virada de chave dentro da My Broker? Você nunca, não entenda que você não era bem sucedido, nada disso, mas você deu uma virada de chaves, isso é fato. O que foi? Assim, legendário? O que aconteceu? Não, tem nada a ver com legendário. Vou falar de uma forma muito... Não que... Cancelado agora. Nada contra legendário, eu sou legendário, Não, amo o movimento. Claro, nada contra, mas foi a assim, melhor experiência que eu tive na minha vida espiritual. Aconselho todo mundo aí, inclusive, mas cada um tem a vida que merece. Mas o que é o ponto? Vou falar de uma forma... a My Broker não é a minha renda principal, vírgula, mas é o meu negócio principal. Né? Naquela época não era nem minha renda principal, porque eu não ganhava nada. Então era muito fácil. Eu fiquei 3 anos com uma imobiliária sem colocar nenhum centavo no bolso. Sou dono de imobiliária, sim, 3 anos trabalhando como dono de imobiliária, colocando o meu próprio dinheiro da pessoa física na jurídica, sem ganhar nenhum centavo. Mas assim, nenhum centavo. Tá. Sem folclorismo, eu sou um cara que eu gosto de dinheiro mesmo. Eu falo que assim, a maior parte da minha vida eu trabalhar porque eu queria realmente ser rico. E aí hoje eu continuo querendo ser rico, porque eu melhorei, mas hoje eu vejo o quanto que eu ainda preciso melhorar. Chegou uma época na minha vida que a minha parte de ativo, de renda passiva, minha parte de ativo, e dentro dessa parte de ativo de patrimônio, a minha renda passiva, eu nunca busquei independência financeira. Nunca busquei. Por quê? Porque eu amo trabalhar. Eu nunca pensei, nossa, eu quero chegar num determinado nível que eu posso parar de trabalhar. Não, nunca. Eu nunca pensei nisso e continuo sem pensar. Mas chegou num determinado momento da minha vida que quando eu fiz a soma, peraí, o que eu tenho de renda passiva hoje já paga toda a minha despesa e sobra dinheiro. O que é isso? Mas é isso mesmo? Peraí. Então agora eu alcancei a tal da liberdade financeira, ou independência financeira, cada um usa de um jeito. Independência acho que não é, né? Porque a gente sempre vai depender do dinheiro. Mas a liberdade financeira? Sim. Não, então maravilha. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou ajudar mais pessoas a terem suas vidas transformadas através do mercado imobiliário, porque esse é o melhor mercado que existe, o que mais transforma a vida no menor espaço de tempo. Eu não vou trabalhar mais agora por causa de dinheiro, porque eu precisei e trabalhei muito tempo com dinheiro. A partir de agora eu vou começar a trabalhar por amor. E eu vou começar a impactar mais pessoas. Eu vou começar a gerar mais transformação. Eu vou começar a me desenvolver. Então esse foi o momento que eu falei assim, agora eu vou colocar mais energia nisso. E aí, se a gente pega aí os últimos 2 anos, né, você pega a nossa média de crescimento, quando a gente pega os nossos índices, foi de mais ou menos 1000%. E nós nem começamos ainda. Mas eu acho que é por isso. E eu estou muito mais envolvido hoje nisso do que nos outros negócios, que mesmo que me geram mais dinheiro. Né? Não sou instituição de filantropia, continuo estando nisso também por causa do dinheiro, mas principalmente por causa do impacto da transformação. Eu entendi que isso era um lugar que eu podia impactar mais pessoas. E é notável, né? Muito bom. Nem eu falei, daqui a pouco a placa... Ele já tá de olho no ponto, isso eu tenho certeza, de olho no ponto. O ponto realmente é bom. Eu não queria falar muito.
gente pode pôr a venda aí, quem sabe? Depois vou botar preço aqui já no stand, daqui a pouco termina de vender. O que o Guilherme falou sobre focar no que tá dando certo, gente, é tão real. Há 2 anos atrás, eu tinha falado pro meu marido, vai lá, o Guilherme tá dando tão certo, assim, porque realmente eu Eles tô me igual... conheceram sendo cliente. Eu sendo tô meus igual a clientes. Júlia. Eles, teus clientes? É. Ah, não, aí você pegou no lado bom, né? Não, eu falei, eu tô igual a Júlia, assim, quanto tempo que eu dormi, que O que bug. aconteceu isso? Aí eu falei, amor, né? vai lá, conversa. Era na Independência ainda. Não tinha aqui. Tinha? Não. Amor, vai lá, conversa com o Guilherme. Ele foi lá e falou assim, não, voltou. Não, o fulano foi pra esse trem, não deu certo. Minha vida inteira foi vender carro, peça de carro. Laura, é isso que eu gosto de fazer. Não fala disso pra mim mais. Então tá. Aí eu já segui a Grace, a gente já tinha alguns amigos em comum, e eu, gente... Aí logo a Grace entrou. E eu falei, gente, não. E a menina também tá dando certo. Aí o que eu comecei a olhar? Pra ela e pro Guilherme. Porque era quem tava dando certo. A Grace já chegou ali, acho que ela te ouviu. E o Cássio tinha olhado pro fulano, pro Beltrano, que não deu certo. Foi lá conversar com o Guilherme, não ficou. E eu falei, quer saber? Eu não vou ficar mandando ele ir. Eu tô vendo quem tá dando certo, eu vou lá também. E aí fui lá, conversei com a Grace, ela maravilhosa, me recebeu de braços abertos, falou, vem aqui, me acolheu. E aí eu entrei no mercado imobiliário. Aí quando o Cássio começou a ver, porque eu já entrei No primeiro mês já vendeu mais de 1 milhão. Foi. Aí sim. Aí ele viu. E o que acontece, gente? É real, é transformação de vida. Porque aí a minha cabeça começou a mudar completamente. E eu comecei a falar as coisas em casa, o Cássio, mas eu não penso assim. E você também não pensava? O que tá acontecendo? E aí o que acontece? Ele viu. E ele viu eu dando certo e falou, não, então tá, é isso. Vou para esse mercado também. E ele sempre tá falando, e é o que a gente tem vivido mesmo, e o Guilherme sempre me lembra, é transformação, Laura. E o Cássio sempre fala, eu não sou nem de perto a pessoa que eu era há alguns meses atrás. As reuniões do Guilherme têm me transformado. Então, assim, ele tem esse jeitinho ogro dele... Igual ele falou, a gente não passa uma semana que eu olho e falo, que ódio que eu tô da sua cara. Fala comigo, não? Dessa cara bonita. Que aí depois, mas aí depois eu penso, né? Depois que eu fico com raiva, eu penso e eu falo, então tá, vou fazer o que ele tá falando pra eu fazer. Vamos ver. Então, assim, ele realmente transforma a vida, assim. É por isso que vocês estão falando, que lá na imobiliária, chega lá 8 horas da manhã, tá cheio, tá lotado. É a energia que ele traz pra gente. Eu até falo, esse jeitinho ogro dele ajuda nesse resultado que ele tem, porque a gente consegue ver que ele tenta resultado ser... que nós temos. Que nós temos. Ele tenta ter esse jeito dele, mas ele é muito bom. Ele dá aquelas porradas que move, né? Assim, pro cara sair do lugar. Sim, assim, né? É isso. Não é pra humilhar, não é pra diminuir, é assim, fulano, vamos, filho. Entendeu? Do meu lado é assim, vai mudar. Então, assim, ele tem transformado poucos corretores, como vocês podem ver, né? Multidões de vida. Nossa, e é um prazer imenso mesmo andar do lado dele, ele sabe, porque realmente ele é muito além do que um diretor apenas. Ele transforma. Eu fico encabulada, gente, o Guilherme, ele tem o poder de estar em todos os lugares, como eu não sei. Domingo, 8 horas da noite, eu no Goiânia Shopping, o Guilherme aparece. Eu falei, não, aí já é demais. Abriu a Porque geladeira de aparecendo as casa. incorporadoras, em todas tudo bem. Agora, no shopping também. Então, assim, e ele cuida muito de perto de cada um. Muito de perto mesmo, de vida pessoal, assim. Então, ele é muito especial mesmo. E não é muito além que trabalho. Hoje ele comentou uma coisa que eu já tinha comentado com meu marido. Não é um trabalho. Eu não acordo cedo para ir trabalhar, porque tá ali não é pesado. É muito bom. A gente ri muito, brinca muito, leva muita cacetada do Guilherme, mas é realmente para nossa evolução. E tem evoluído muito, né? Mas é engraçado isso que você falou da questão do horário, que, e assim, eu não acho que existe certo ou errado, existe perfil. Mas lá, imobiliária, CLT, não sei o que, eu exijo mais do que do CLT. Por quê? Se você fosse CLT, você estaria trabalhando para alguém. Aqui você não está trabalhando para alguém, você está trabalhando para você. Então você precisa fazer mais. Aqui você
Rafael Rocha S.A. É para você que você está trabalhando, não é para mim. E se você for trabalhar para você de uma forma medíocre, você não serve para trabalhar junto comigo, não para mim, mas junto comigo. Por quê? Porque nós não vamos diminuir o nível para caber no seu orçamento. Você que precisa acelerar para poder nos acompanhar. Então eu trato isso de uma forma muito clara, né? E aí eu falo, aí numa coisa eu falo assim, gente, trabalhar comigo tem duas formas. Ou é do meu jeito ou é de jeito nenhum. E você tem total liberdade para você escolher. abrir a sua empresa, a sua imobiliária e criar a sua regra. Pronto. Ah, mas o jeito que eu conheço e que dá certo é esse. Se você conhece outro, crie o seu próprio movimento. O que eu conheço e que dá certo é desse. Então, eu acho que é a clareza mesmo, sabe? Hoje mesmo a gente estava num evento, aí tinham 3 corretores que tinham saído e eles estavam lá, em outra imobiliária. E a gente, mas broker chegou e tal. E era uma imobiliária pequena, né? E eu super respeito a imobiliária pequena, até porque a minha, eu acredito que ainda é pequena, mas ela já foi minúscula. E aí eles, você viu os corretores, parece que eles ficaram bem constrangidos com vocês. Eu falei assim, cara, assim, eu nem olhei para eles e eu não tenho problema nenhum com isso, porque assim, só trabalha comigo quem quer. E eu falo para todo mundo, cara, só trabalha comigo se você acreditar que é a sua melhor opção. Se você acreditar que tem outra opção melhor, vai para esse lugar. Porque eu só fico no lugar onde eu acredito que é a melhor opção. É isso. Eu fiquei curioso com uma coisa que vocês comentaram. A Laura tem quanto tempo, a hora que você entrou? 8 meses. 8 meses. No seu primeiro mês, ela fez 1 milhão já? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Aí acho que no quinto não. Depois no sétimo. Todo mundo quer saber. Como que foi isso? Gente, não é difícil. É fazer o que é falado para fazer. Quando eu entrei, a Grace Laura é ação, e nas reuniões ia ligar, pega seus contatos, todos os seus contatos, inclusive as minhas primeiras vendas foram para pessoas que eu já tinha contato. Do ciclo de relacionamento. Do ciclo de relacionamento. Mas o principal, quando eu vendi um apartamento, um Alten, assim, eu tinha um contato com ele, mas eu não tinha... Intimidade, isso. E aí... foi muito engraçado, porque foi logo na semana que eu entrei. A Grace falou, Laura, a gente vai ter um treinamento alto padrão e eu quero que você vá. Aí eu falei pro meu marido, nossa, eu não vou não? Como assim? Eu vou vender pra quem? Ele, amor, vai, se ela tá vendo essa oportunidade em você, vai. E eu fui. Quando eu fui falar com essa pessoa, gente, eu só sabia falar do alto, que era o único treinamento que eu tinha pegado. E aí eu liguei pra Grace e falei, fala tudo, fala aquelas coisas que eu escuto você falando no Instagram, que Goiânia, a maior cidade do mercado imobiliário, fala todas aquelas coisas que eu quero ouvir. Quando ela falou, eu anotei e liguei pra ele e comecei a falar essas coisas, que era o que a Grace falava, que eu vi o Guilherme falando. E ele falou, sério? Do agro, ele... Sério, Laura? Aí eu mandei tudinho, ele me manda tudo, plano de pagamento. No outro dia, ele me mandou uma mensagem, falou, Laura, eu vou fechar uma unidade com você. E tem um detalhe também disso aí, que ela falou, ela além de fazer tudo que a gente fala para fazer, ela, não sabendo, ela perguntava. Porque a maioria dos corretores, eles não sabem e ou inventam ou mentem. Ela mandava mensagem, por vergonha, sabe? Para gerente, não sabia alguma coisa. Como é que eu respondo isso aqui? O que eu falo disso aqui? E o tempo todo aprendendo. Então, o diferencial da Laura realmente é isso. Porque, assim, ela queria aprender mesmo. E ela entendia a sua ignorância. O problema da maioria das pessoas, eu tenho falado muito sobre isso dentro das nossas agências, é que elas se acham muito boas, que sabem muito. Falta humildade de pedir ajuda. É isso. E ela fez isso, depois radar ligado. Outra coisa que eu vejo que a Laura fazia, aí ela se perdeu, agora voltou. Radar ligado. O tempo todo ela estar atenta a tudo que está acontecendo com todos e tal. E de produtos, de cliente. E aí você fala para ela assim, vamos para uma ação, vamos para um plantão, vamos para tal coisa, vamos ligar. Né? Ela fez um negócio, exemplo. Mandou mensagem numa loja de roupa que ela comprava. A loja me mandou. É verdade. Eu estava ali no ofertão e a loja mandou, Laura, oi, tudo bem? Tem coleção nova. Posso te mandar o catálogo? Eu, pode. Sempre eu mando pode. Aí esse dia ela me mandou, eu falei, deixa eu te falar, aproveitando a oportunidade,
eu sou corretora de imóveis. E comecei a conversar com ela, você não tem interesse de imóveis para moradia ou investimento? Ela, tô atrás, moradia. Tô aprovada com o corretor, mas ele quer porque quer me colocar lá em Abadia de Goiás, Laura. Meu Deus. E não tem nada a ver, não faz sentido para mim. Aí a gente ia ter um feirão aqui no Buriti. Aí eu falei, não, vou ter um feirão. Vai lá, vamos conversar, vamos conhecer, vamos sentar. Preciso entender o que faz sentido para você. Veio no domingo, a gente apresentou. Um nau, comprou na planta. Eles estavam com o pensamento de comprar pronto, mas o que eles tinham aprovado não dava. Comprou na planta no domingo aqui no feirão. E é o que o Guilherme falou, sempre eu fico atenta. E aí eu não fico querendo empurrar produto no cliente. Eu entendo o que ele quer e eu atendo ele dentro disso. Eu não fico inventando. E eu tenho humildade quando eu não sei. Ontem eu estava buscando um apartamento pro Guilherme, inclusive, e a pessoa foi e me mandou um documento. E aí eu não sei. O Louvre aqui não te interessa, não? Apartamento na planta. Não só galinha morta, né? Essas galinhas mortas do Guilherme. Eu vou falar, o Guilherme comprou Esse com a granja, né? Aí eu falei pra ele, Não é mandei pro toda minha Guilherme, falei, estratégia, não. Galinha esse documento aqui, eu falei, só preciso te mostrar o documento pra você ver se você consegue. Aí mandei, porque é isso, gente, é perguntar, não sabe. Eu prefiro perguntar pro Guilherme, pra Grace, no começo, eu não deixava a Grace em paz. Eu falava, olha aqui, ó, mandava print, o cliente me falou isso. Fala o que eu falo. Eu escrevia, eu escutava áudio da Grace e escrevia mesmo no papel para quando eu fosse falar com o cliente, eu ler. Eu tinha acabado de entrar. E eu prefiro perguntar do que errar e perder o cliente. Porque o cliente é isso, ele precisa sentir segurança. Inclusive, meu cliente que comprou aqui no Louvre, ele falou comigo através do anúncio numa sexta-feira e eu apresentei o produto, chamei ele para um almoço aqui no sábado. Ele falou, não sei se eu consigo ir. No sábado eu vim para cá. Ele chegou aqui sem me avisar. Ele falou, Laura, até que horas que vai ser o almoço? Eu até 2h30, isso era meio-dia. Cara, isso acontece Passou demais. 2 minutos, a Júlia veio aqui, nem sei se você lembra. Laura, seu cliente tá ali na porta. Então, assim, ele... Cliente. Clientes, não façam isso. Ele veio, mas graças a Deus eu estava preparada para o produto e ele sentiu segurança. Inclusive, ele ia embora na quinta-feira. A gente se conheceu aqui no sábado. Ele ficou segunda, terça e quarta. Grudado, né, Guilherme? Grudado. Ele não me deixava nem para almoçar. Por quê? Porque ele sentiu confiança e apresentei outros produtos. E na quinta-feira ele foi embora. Deixou a caminhonete e assinou o contrato. Deixou a caminhonete e Deixou fechou a caminhonete. 3 unidades, foi isso? 3 empreendimentos, 3 Isso. imóveis que ele comprou? Aham. Rapaz, essa aí é digna de parabenização. Caminhando para o final, eu queria que cada um de vocês deixasse uma mensagem para o pessoal que está nos ouvindo. Claro que a gente vai estar conversando com muito profissional de vendas. Eu queria saber, dentre a atuação no mercado imobiliário, qual mensagem que você deixa para eles, cada um de vocês. Vai, Laura, primeiro. O mercado imobiliário, ele transforma vidas. Ele transformou a minha, tem transformado a minha casa, a minha família, e assim, vale muito a pena. Eu nunca tinha trabalhado com outra coisa, a não ser em casa, e eu vim, entrei de cabeça, deu muito certo. Eu estou assim, muito feliz e muito grata a Deus mesmo por estar vivendo isso aqui tudo que eu estou vivendo dentro do mercado. O mercado imobiliário ele não é o mercado de quem é melhor, ele é o mercado de quem é mais resiliente, de quem é mais persistente. Se você talvez está numa fase anterior à minha, eu só quero te falar que eu tenho convicção de que eu não sou melhor que você, eu só sou mais esforçado há mais tempo. Mas se você usar as ferramentas certas e for esforçado, você vai alcançar o resultado que nós alcançamos aqui, que muitas pessoas que estão muito à nossa frente hoje alcançam num tempo muito menor. Mas você precisa desistir de uma coisa, você precisa desistir de desistir. Tome uma decisão de fazer esse mercado, de dar certo no que você está fazendo agora, seja no mercado imobiliário, seja em qualquer outro mercado, e faça o seu melhor, não para os outros, só precisa fazer o seu melhor para você. Ouvi uma frase hoje que eu quero repetir: faça o seu melhor ou abrace o pântano da mediocridade. Então não abrace o pântano da mediocridade, abrace a sua melhor versão, porque todos os dias, se você fizer o seu melhor, o resultado será consequência e esse resultado será muito grandioso. Muito obrigado. Com isso, encerramos mais um Louvrecast. Aguardem até a próxima edição e bora vender Louvre, não é isso? O podcast oficial do Louvre.